Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Bem-vindos a essa assistência espiritual aos animais. Aproveito também para convidar a todos a participar da assistência espiritual aos animais presencial no CEF, junto com a gente, que acontece todos os domingos, às 11 horas. E é só chegar. Nós estamos localizados no Ipiranga, pertinho do museu, na rua Jorge Moreira 115. E para darmos início na nossa assistência, pedimos a todos que separem uma garrafinha, um recipiente de água, para que ela possa ser fluidificada ao longo de toda a assistência. Essa garrafinha, provavelmente vocês usaram na assistência espiritual passada, e aí vocês podem ir repondo essa garrafinha aos poucos, né? Então, conforme for diminuindo a água dela ao longo da semana, vocês repõem novamente até que chegue esse sábado, e aí vocês desprezam toda a água e colocam uma água nova, tá bom? E assim, vamos fazer a nossa preparação para a nossa assistência de hoje. Convido a todos que fechem os olhos, sentem tranquilamente nas suas cadeiras, se conectem ao Mestre Jesus, aos seus mentores, e assim, de mãos dadas com o nosso anjo da guarda, caminhamos em direção a Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual, que nos acalenta e nos conforta com seu manto azul iluminado. Juntos desta mãe, pedimos a ela que nos leve até o Mestre Jesus, nosso exemplo, a quem agradecemos por estar sempre conosco e pedimos, Mestre, continue ao nosso lado hoje e sempre. E juntos do Mestre Jesus, chegamos até Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, onde agradecemos pelo dom da vida e por mais essa oportunidade de reencarnação. E elevamos a Ti, Pai, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, preparados, podemos iniciar a nossa assistência. E hoje o nosso tema será fazer o bem sem ostentação. Quando a gente vai falar desse tema, podemos ir lá no capítulo 13 do Evangelho, segundo o Espiritismo, onde Jesus nos traz uma frase: quando deres esmola, não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita. O que Jesus quer dizer com isso? Por que dessa frase? Jesus nos convida a refletir sobre as nossas intenções ao fazer o bem. Nós agimos por amor quando fazemos o bem? Nós agimos por obrigação? Ou nós agimos por puro reconhecimento dos outros? Porque esperamos algo em troca? Hoje, né, no mundo em que estamos vivendo, está muito fácil divulgar qualquer tipo de ação,
se doamos o alimento, se ajudamos um animalzinho, se participamos de alguma ação social, tudo isso é muito fácil de ser divulgado, colocado nas redes sociais, publicado para o mundo inteiro. O que antes demorava dias para aparecer para outros lugares, hoje é muito rápido. Então, essa divulgação também acontece de forma muito rápida. E quando nós fazemos o bem e publicamos, enfim, divulgamos de qualquer forma, precisamos pensar no porquê estamos fazendo isso. Não tem problema nenhum se estamos fazendo para inspirar outras pessoas, para pedir ajuda, né, para a nossa causa, para aquilo que nós estamos buscando. Mas é isso mesmo? Ou estamos fazendo porque gostaríamos que as pessoas vissem que somos bonzinhos, que fazemos bem, que trabalhamos em auxílio do próximo? O mais importante, né, o que Jesus vem nos trazer, que o mais importante são as ações do nosso coração. Aquelas que nós fazemos em silêncio, porque aquilo não é importante para os outros. O bem que nós fazemos, ele é mais importante para o nosso coração, o que nós fazemos do nosso coração. E para exemplificar, né, essa fala que estamos comentando nesse sábado, vou trazer uma historinha super simples, mas muito bonita. E vocês vão se identificar, porque provavelmente já conheceram várias pessoas, senhoras, senhores, enfim, que podem se enquadrar nessa historinha. Então, é a historinha de uma senhora que mora no interior de São Paulo, uma senhora com poucos recursos, uma senhora realmente com muita necessidade. E essa senhora, ela cuidava dos gatinhos abandonados nas ruas perto da sua casa. Ela não tinha muito, mas ela dava o pouco que ela tinha para aqueles irmãozinhos menores tão necessitados. Então, ela dava um pouquinho de arroz, um pedacinho de pão, um pano velho para que eles pudessem fazer de cobertor ali nos dias frios. Quando um gatinho ficava doente, ela fazia curativos usando remédios naturais. Tudo que ela podia fazer ali com os recursos que ela tinha, ela fazia. Ela não contava para ninguém, ela não pedia ajuda de ninguém, não porque ela era orgulhosa, ela não tinha essa possibilidade de pedir ajuda, mas ela não deixava de fazer. Ela continuava fazendo para aqueles irmãozinhos. Certo dia, essa senhora veio a falecer. E num centro espírita ali perto da sua casa, um espírito de luz veio se comunicar e comentou que no momento que essa senhora faleceu, ela foi recebida por uma legião de animaizinhos em gratidão, que foram recebê-la com todo o seu amor, porque ela fazia, não para aparecer nos jornais, na TV, nas redes sociais, enfim, ela fazia de coração. Ela orava todas as noites por aqueles animaizinhos, um por um. Ela lembrava de cada um. Ela não fazia só a parte material também, ela também pedia espiritualmente por todos aqueles animaizinhos. E eles foram lá recebê-la. E esses benfeitores, né, esses espíritos comentaram que no momento da passagem dela, o plano espiritual brilhava com muita luz, porque era isso que ela estava passando ali naquele momento. Era muito bonito ver todo a luz do seu espírito, porque o amor que ela fazia era o mais importante. E é isso que Jesus nos traz nessa reflexão, para que a gente faça pelo outro sem esperar nada em troca, porque o que a gente vai receber está lá, na nossa próxima oportunidade de chegar até o plano espiritual. O bem que nós fazemos, ele tem que ser feito para Deus, para Jesus, e não para os homens.
Se nós fizermos pensando no reconhecimento da terra, nós já receberemos o nosso reconhecimento. E aí Deus não precisa nos recompensar por nada disso. Que a gente possa pensar nos momentos de auxiliar os nossos irmãos de diversas formas, né? Podemos auxiliar de diversas maneiras, dando dinheiro ou comida, auxiliando numa tarefa, podemos auxiliar um animalzinho necessitado, podemos ouvir os nossos parentes, amigos, colegas, o nosso chefe, podemos fazer prece para todas essas pessoas, prece por aqueles que nós estamos magoados, ou por aqueles que precisamos perdoar. Tudo isso é uma forma de fazer o bem. Então, nós podemos fazer o bem e não ostentar ele. Fazer o bem e entender que essa semente que é o bem, onde a gente faz, ela vai germinar. Ela vai germinar dentro do nosso coração, porque estamos fazendo de coração, e vai germinar ao nosso redor. Porque o bem, Chico Xavier dizia isso, né? Fazer o bem, quando fazemos o bem, ele será o nosso advogado em todos os momentos. Então, quando fazemos de coração, isso será levado em conta nessa e nas próximas vidas. Deus conhece as intenções do nosso coração, por isso Jesus diz: não mostre para a mão esquerda o que faz a direita e vice-versa. Porque se a gente faz com a intenção de receber algo em troca, quando a gente faz porque sabe que é obrigação, Deus sabe as intenções do nosso coração. Mas vocês vão falar, mas Thalita, é muito difícil fazer o bem sem pensar que não vamos receber nada. Sem pensar que, nossa, aquela pessoa poderia ter gratidão pelo que eu fiz. Eu concordo com vocês. Não é fácil. Não é fácil. Mas aí vem mais uma lição que vem lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, onde Santo Agostinho nos traz um exemplo, que no momento que formos dormir, podemos pensar, refletir sobre tudo aquilo que a gente fez naquele dia. Então, hoje eu ajudei uma pessoa. Eu ajudei por obrigação? Qual é o sentimento que está no meu coração? E tudo bem se eu ajudei por obrigação. No começo, é igual um hábito que a gente tem. No começo, a gente faz porque tem que fazer. Sabemos que tem que fazer. Por exemplo, temos que ir na academia, então sabemos que tem que ir na academia. Então, começamos por obrigação. Depois, fazemos porque é um hábito fazer. E depois fazemos porque nos faz bem. Aquilo se torna parte de nós. Então, o bem, ele também é germinado aos pouquinhos dentro do nosso coração. Se a cada dia usarmos esse momento do sono, ou qualquer outro momento do dia, o sono é um exemplo para refletirmos sobre as nossas ações e pensarmos no melhor que podemos fazer. E se depois fizermos o melhor, já evoluindo no processo, porque antes fizemos de um jeito e agora estamos fazendo de outro, já está bom. Já estamos evoluindo no fazer o bem. E quanto mais fazemos o bem, porque isso é importante para nós, menos a gente precisa de palco, menos a gente precisa mostrar para as outras pessoas. Chico Xavier dizia também, quando a gente faz o bem, e esse bem for contado para alguém, esse bem já vale pela metade. Quando fazemos o bem e isso é elogiado, ele corre o risco de desaparecer. Então, isso nos traz também a reflexão o quanto a gente enche o nosso ego também. Quanto a gente
é orgulhoso quando a gente faz alguma coisa esperando que alguém faça algo em troca e a gente quer que as pessoas nos reconheçam. O quanto isso pode ser vaidade, orgulho. Então a gente precisa agir com humildade, confiar que aquilo que a gente está fazendo não importa para ninguém, só para nós e para Deus. A gente não precisa que ninguém reconheça o que a gente faz. Se Deus reconhece, já está ótimo. E assim, né, nesse processo de ir refletindo todos os dias sobre as nossas ações, criando, né, treinando esse hábito de fazer o bem, para que ele vire realmente de coração puro. E aí poderemos servir simplesmente por servir, amar incondicionalmente, simplesmente por amar. E a gente tem exemplos muito próximos a nós, que são os nossos animaizinhos, os nossos pets do coração. Eles amam incondicionalmente. Eles reconhecem o que a gente faz por eles se sentem gratos. E eles fazem por nós e não esperam nada em troca. Quantas vezes você já viu alguém triste, o gatinho vai lá e lambe a mãozinha da pessoa? Uma pessoa tá doente e o cachorrinho senta lá do lado. Quantas vezes a gente tá triste e eles ficam ao nosso lado e eles não pedem nada em troca. Eles simplesmente fazem por amor. Então, que a gente possa, além de todos os ensinamentos de Jesus, olhar para esses seres de amor que Deus nos enviou nas nossas vidas, para lembrar desse amor puro e incondicional que eles têm por nós. E nós temos por eles. Mas até muitas vezes a gente faz por eles esperando que eles retribuam de alguma forma. Mas eles não. Eles não esperam. Então, que a gente possa usar o exemplo dos nossos animaizinhos, usar o exemplo de Jesus e fazer o bem todos os dias da nossa vida, sem esperar nada em troca. Porque o nosso reconhecimento vem de Deus. Então, assim, que possamos refletir nesses ensinamentos do Mestre Jesus, e que nesse momento possamos fazer o bem, doando aquilo que há de melhor dentro dos nossos corações, vibrando por todo o universo, por todo o planeta, pelo nosso planeta Terra. Vibrando por todos os países, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Vibrando intensamente pelo nosso Brasil, essa pátria que nos recebeu. Envolvemos o nosso país em muito amor, muita luz e muita paz. Pedimos por toda a população brasileira e pelos nossos governantes. Vibramos por todos aqueles doentes do corpo e da alma, nos hospitais da terra e do espaço. Vibramos por aqueles em situação de rua, por todos os necessitados, idosos, crianças e principalmente pelos animaizinhos. Vibramos por todas as ONGs que auxiliam os nossos irmãos menores. Vibramos pelo CEF, por esse trabalho bendito, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos e pedimos ao plano espiritual que nesse momento fluidifique os recipientes de água que serão oferecidos aos nossos animaizinhos, para que seja feito o refazimento físico e espiritual de cada um deles. Que as nossas casas possam ser envolvidas em luzes de amor e proteção,
e que os nossos animaizinhos, esses seres especiais, recebam todo o amor do Mestre Jesus. Agradecemos a Deus por esta oportunidade, que assim seja, e que possamos estar reunidos na próxima semana, graças a Deus e graças a Jesus.